Olá, queridos amigos e amigas do Midrash. Estamos começando esse curso sobre historiadores judeus do século XIX, um curso que, na verdade, se originou de um trabalho que eu fiz há muitos anos atrás, a convite da querida e saudosíssima professora Helena Levin, que na época coordenava o programa de estudos judaicos da UERJ, um trabalho sobre historiografia judaica moderna. E nós localizávamos essa modernidade judaica exatamente nesse período, que é o período oitocentista, o período do século XIX, onde a ideia de progresso, de liberdade, estava no ar. Então, eu fiz um pequeno texto à época, que depois virou um artigo, que saiu numa obra chamada Modernidade, Judaísmo e Modernidade, organizado pela professora Helena Levin, que se chama A Historiografia Judaica Moderna, da Sinagoga ao Parlamento, do Santuário à Nação. E aqui, nesse momento, a gente vai pensar começando pelo primeiro hoje, quatro dos grandes historiadores judeus do século XIX e pensar algumas das suas ideias e de que maneira eles contribuíram para a historiografia judaica que nós temos hoje, de que maneira que eles foram fundadores de uma nova maneira de se pensar o povo judeu e a história, e de que maneira eles se transformaram nos pioneiros dessa ferramenta dos estudos históricos que a gente chama de historiografia. É muito curioso, porque muitas vezes a gente escuta essa palavra no ambiente comum, no senso comum, as pessoas falam, isso é uma questão historiográfica, a historiografia é isso, a historiografia aquilo. E a historiografia, na verdade, ela é muito bem definida por um pensador francês, um grande estudioso de historiografia, Charles Carbonel, que escreve um livro com esse título, Historiografia, onde ele define a historiografia como uma espécie de história do discurso dos historiadores. Uma espécie de história da história. Né? A historiografia é, portanto, um método analítico da produção narrativa dos historiadores. E é por isso que a gente pode falar numa historiografia chinesa, a gente pode falar numa historiografia árabe, a gente pode falar numa historiografia francesa e também pode falar, muito graças a esses homens que a gente vai estudar nesses nossos quatro encontros, graças ao pioneirismo desses homens. A minha proposta é que hoje a gente possa analisar, de alguma maneira, algumas ideias em torno da produção de Leopold Zunz, que é, além de ser fundador de um dos grandes fundadores de um movimento importantíssimo para o povo judeu e para a civilização judaica no século XIX, o famoso Wissenschaft des Judentums. A gente vai falar desse movimento daqui a pouco. Além disso, ele foi um dos primeiros pensadores, historiadores ou historiógrafos judeus a entender que a civilização judaica era um objeto em si e que, portanto, precisava passar por um processo de construção narrativa histórica moderna. Ou seja, Zunz é a minha primeira sugestão para nós conversarmos, justamente porque ele fala dessa possibilidade de uma história judaica legítima, com um método próprio, com uma análise própria. Uma história escrita por judeus, sobre judeus, para os judeus e para toda a humanidade. Tá? Então, a minha proposta é que a gente entenda um pouco essa produção do Leopold Zunz. E aí tem essa provocação inicial nessa imagem que você está vendo, ele ainda muito jovem, né? Normalmente
As imagens de Zuns que a gente encontra são imagens dele bem mais velho, e tem essa pequena provocação embaixo da imagem, porque judaísmo também pode ser ciência. E aí essa é uma primeira questão em torno da obra de Leopold Zuns que a gente pode ressaltar. A profunda ligação que ele, como historiador, vai ter a uma certa ideia de cientificidade histórica. Naturalmente, essa relação entre a história, a narrativa histórica, a produção historiográfica e os paradigmas científicos, essa relação é uma relação muito típica da época de Leopold Zuntz. A gente tem movimentos, especialmente na Europa, mas não apenas na Europa, a gente tem movimentos até mesmo no Oriente, no Extremo Oriente, mas especialmente na Europa e na América do Norte. O movimento vai chegar ao Brasil também, sobretudo a partir da década de 50 do século XIX, que são os movimentos cientificistas. Então, essa relação entre Zuntz e a ideia de que o legado judaico, o conjunto de valores judaicos, a religião judaica, a literatura judaica, os saberes judaicos poderiam ser pensados, poderiam ser compilados, organizados, sistematizados a partir de um olhar científico, é muito comum a todos os pensadores do século XIX. E aí, eu não estou dizendo que Zuntz, nesse momento, está apenas aderindo a um modismo do seu tempo. Não. Ele está aderindo a um movimento das ideias que fazia parte desse século XIX, que é o século da ciência, por assim dizer. Né? Então, a gente vai perceber, por exemplo, na formação acadêmica de Zuntz, especialmente na formação que o conduziu à universidade, né? Que o conduziu à universidade, a Universidade de Halle, na Alemanha. Né? Ele nasce na Westfália, em um pequeno condado da Westfália. A formação acadêmica tipicamente iluminista e humanística. E quando eu digo que é uma formação acadêmica iluminista e humanística, eu estou dizendo que uma grande parte da formação intelectual dos pensadores do século XIX é herdeira de dois grandes momentos muito importantes da história do conhecimento ocidental. O primeiro desses momentos está no século XVII, o segundo no século XVIII. O primeiro momento do século XVII, que vai fundar esse saber tipicamente humanístico e iluminista, é a Revolução Científica do século XVII. É curioso, porque nós estamos falando do século XIX, estamos falando de um historiador judeu do século XIX, estamos falando de um historiador judeu que entende o legado e a civilização judaica como um objeto da ciência, né? Mas eu estou localizando esse ardor científico, essa hegemonia do pensamento científico, pelo menos há 200 anos antes de Leopold Zuntz. Portanto, é no século XVII, com Pascal, Newton, Descartes, a escola de Porto Real, na França, e a gente vai ter aquilo que nós conhecemos como revolução científica. Então, esse é o primeiro desses dois momentos. O segundo momento é o próprio iluminismo, que, primeiro, não pode ser simplesmente chamado de iluminismo, porque foram vários iluminismos. Você tem o iluminismo escocês, de Edinburgh, você tem o iluminismo francês, você tem o iluminismo árabe, al-Nahda, você tem o iluminismo judaico, a Haskalah. Então, você tem uma série de conjuntos ou de manifestações que a gente vai, de alguma maneira, chamar de iluminismo ou o iluminismo,
Immanuel Kant vai escrever um opúsculo para tentar definir o que é o iluminismo. Os portugueses pombalinos vão chamar de ilustração. Uma série de práticas, de lugares diferentes, de ambientes acadêmicos e intelectuais diferentes, de círculos culturais diferentes, na Europa, mas não apenas na Europa, né? Você tem, por exemplo, dentro do Império Otomano, a Al-Nahda, né? O iluminismo árabe acontecendo. Esse conjunto de práticas a gente vai chamar de o iluminismo, apenas por uma questão de generalização. Mas o iluminismo ao qual eu acredito a formação de Zuns é o iluminismo europeu da Europa Ocidental, especificamente o iluminismo francês, e o humanismo como sendo as humanidades que vêm sendo, de alguma maneira, trabalhadas até mesmo antes da Revolução Científica, com o Renascimento, mas no século XVI, mas especialmente a partir da Revolução Científica do século XVII, quando você tem o paradigma da razão como sendo alguma coisa de fato consolidada, especialmente por Descartes, né? O racionalismo do século XVII. Então, nesse sentido, o século XIX, no qual Zuntz nasceu e vai produzir, é uma espécie de síntese de todos esses movimentos que se acumularam na longa duração, que é um termo muito importante para qualquer historiador, de todos esses saberes acumulados na longa duração a partir de movimentos que se deram não apenas na Europa, como do outro lado do Atlântico, como no Canadá, nos Estados Unidos. A Universidade de St. John, por exemplo, foi um dos grandes berços do iluminismo canadense, né? As universidades americanas e até mesmo a Escola Mineira, por exemplo, no Brasil, também difundiu muitas das ideias, especialmente no campo político e filosófico do iluminismo. Então, há em Zuns uma formação, em Leopold Zuns, uma formação acadêmica tipicamente iluminista no estudo das matemáticas, né? Ele é um profundo conhecedor de matemáticas, de todas elas, né? Da álgebra, da geometria, da aritmética. Há um profundo conhecimento em Zuns da história e, sobretudo, da história natural, que é um nome que se dá naquele momento para saberes ligados à biologia, ligados ao estudo das ciências da natureza ou das leis da natureza, como vai dizer, por exemplo, o historiador britânico Charles Buckle, que é um contemporâneo dos Huns, né, e que está escrevendo na Inglaterra sobre a necessidade de se criar uma história a partir de paradigmas científicos, de uma história que seja capaz de criar uma narrativa a partir da observação das leis da natureza. Então, isso está em voga no momento em que Zuntz está se formando como um acadêmico e prestes a entrar na Universidade de Halle, né? Então, a história, mas sobretudo a história natural, a filologia, o estudo da linguagem. Curioso, porque hoje se fala muito em análise do discurso, Dominique Manguenot, grandes pensadores, né, franceses que se dedicam, né, à análise do discurso, à contemplação do discurso como alguma coisa que está viva e que deve ser apreendida pelo analista, mas naquele momento, especialmente no século XIX, você tem o estudo da filologia. Por exemplo, um dos maiores filósofos dessa época, que é Nietzsche, é sobretudo um filólogo. Ele é professor de filologia em Leipzig. Ele sempre se apresenta como um filólogo, como alguém que estuda a linguística, a produção de troncos metonímicos, a produção de figuras de linguagem, a exploração ad nauseam da língua e da linguagem. Então, matemáticas, história, filologia e, evidentemente, uma clássica e sólida formação filosófica. Então, há aí o que fazia muito parte do currículo da época, no século XIX, e em alguma medida ainda muito faz parte, né? A filosofia está voltando à moda, está se tornando muito popular nos dias de hoje,
Zuntz é um profundo estudioso de filosofia e ele entende especialmente que a história, a filologia e a filosofia são caminhos importantes para uma necessidade urgente. Que necessidade urgente é essa? A necessidade urgente de se pensar o povo judeu como um objeto histórico. A necessidade de pensar a trajetória judaica a partir de parâmetros históricos. Parâmetros históricos que estão ainda em formação no século XVIII. Antes do século XIX, nós temos uma espécie de casamento quase que eterno entre a história e a crítica literária. É no século XIX que a história vai assumir uma metodologia própria, vai criar instrumentos próprios e vai começar a dar os seus primeiros passos na direção da história como nós a conhecemos hoje, como uma faculdade independente e autônoma no contexto universitário. Um dos grandes pioneiros disso foi o historiador Leopold Ranke. Ele é o primeiro, não é à toa que ele é considerado o segundo pai da história, o primeiro Heródoto, o segundo seria Ranke, historiador do século XIX, contemporâneo de Zuntz. Muito possivelmente Zuntz leu uma boa parte da Monumenta Germânia, que foi a obra que Ranke escreveu. Então, o Zuntz está muito ligado a essa preocupação dos historiadores do seu tempo, especialmente dos historiadores germânicos, mas não apenas deles, especialmente dos germânicos, que é a preocupação de dar à história um grau de legitimidade científica e acadêmica que ela nunca teve antes. Né? Então, nesse sentido, essas ferramentas, especialmente a história, a filologia e a filosofia, são ferramentas necessárias para a construção de uma narrativa que torne o legado da civilização judaica alguma coisa que seja um objeto da história, o que não era no século XIX. Né? Ao contrário, é muito difícil você rastrear no século XIX, e até mesmo antes do século XIX, historiadores que de fato se consagrassem à tarefa de criar uma história do povo judeu. Né? Você tem na antiguidade judaica, você tem Joséfo, mas durante a Idade Média, muito em função da perseguição ao povo judeu na Europa, e não só na Europa, mas fora dela também, você tem uma dificuldade imensa de um movimento que congraçasse historiadores judeus, que criassem uma história judaica com um método próprio, ou seja, que dessem à civilização judaica um estatuto histórico, tal como vai acontecer com Zuntz e com os outros três historiadores que a gente vai estudar nos nossos próximos encontros. Agora, a grande questão é, a partir dessa formação acadêmica, tipicamente iluminista e humanística, o que há de judaico na formação acadêmica de Zuntz? E aí a gente vai perceber que durante todo o tempo em que Zuntz trabalha academicamente no seu doutorado na Universidade de Halle, ele vai, ao longo de toda a sua trajetória, foram 6 anos de pesquisa intensa na Universidade de Halle sobre um específico pensador judaico medieval, muito pouco estudado ainda hoje, conhecido como Shem Tov Ben Falakera, que escreveu uma série de obras, ele tem uma produção imensa, mas o livro que Zuntz vai se dedicar a escrever, fazer imensas anotações, traduzir para o latim e estudar profundamente durante o seu doutorado é o Sefer Amalot, que foi uma obra que Shem Tov Ben Falakera escreveu no século XIII, ainda na sua juventude, portanto, não é uma obra da maturidade. Agora, curioso, Falakera é escolhido por Zuntz
possivelmente porque ele foi um pensador judeu muito ligado a um movimento de ideias que a gente conhece como o enciclopedismo medieval. E aí a gente tem esse detalhe, que é um detalhe importante, né? Por que razão Zuntz vai ser um grande comentarista de Ben Falaqueira, ou Ibn Falaqueira, né? Que é esse pensador extraordinário? Por que razão? Quais são os atrativos que Falaqueira exerce sobre os Huns para que ele passe 90% do seu tempo acadêmico na Universidade de Halle cotejando, compilando e comentando as ideias de Ibn Falaqueira? O enciclopedismo medieval é um movimento que é pouco conhecido também, especialmente de historiadores brasileiros, e que antecedeu em séculos o enciclopedismo que normalmente nós, amantes da história, conhecemos, que é o enciclopedismo de Diderot, de D'Alembert, o enciclopedismo da Enciclopédia Universalis, o enciclopedismo iluminista do século XVIII. O enciclopedismo medieval produziu nomes geniais, autores geniais, como, por exemplo, Santo Isidoro de Sevilha, que escreveu a obra Etymologiarum. Etymologiarum. E não é à toa que eu trago esse nome para a nossa discussão aqui, justamente porque Santo Isidoro de Sevilha entendia que o estudo da linguagem, que o estudo das palavras, era uma maneira de trazer a obra da criação divina para o campo científico, naquilo que o enciclopedismo medieval lá do século XI, XII, muitos comunicando com o Peritazoa Historia do Aristóteles, lá na antiguidade, que já vinha pensando uma história natural, e esses saberes e esses homens, como Falaqueira, são todos muito ligados a uma certa filosofia aristotélica, principalmente traduzida pelos árabes, a famosa falsafa, né? Então, aprender a história natural e a filosofia para compreender com o objetivo com a finalidade de apreender a essência do que contém as Sagradas Escrituras. Né? Então, é usar essas ferramentas consideradas científicas no século XIII para compreender a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. Isso é muito curioso, porque a gente está falando do século XIII e o Zuntz é um pensador e um historiador judeu do século XIX. Ele é um homem moderno, mas ele está olhando para o enciclopedismo medieval, ele está olhando para Falaqueira, pensador judeu medieval, que tem, de alguma maneira, uma espécie de esboço daquilo que vão ser as ideias do próprio Zuntz para a confecção de uma história judaica moderna no século XIX. Tá? Então é muito interessante a gente perceber que nós temos uma formação humanística iluminista, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um mergulho num certo humanismo medieval que produziu o enciclopedismo medieval e que produziu gênios judeus da qualidade de Shem Tov e Ibn Falaqueira, que vão ser uma referência fundamentalmente intelectual para que Zuntz produza uma história judaica, uma história do povo judeu. Mais do que isso, essa mistura do medievo de Falaqueira e do saber científico, iluminista e humanístico de Zuntz vão fazer com que ele se engaje nesse fenômeno, eu vou chamá-lo assim, que é o fenômeno do cientificismo judaico, desse movimento que a gente chama de Wissenschaft des Judentums, que é uma associação que é fundada em 1818 e que produz uma revista importantíssima em 1822. Então, a gente vai estar comemorando
200 anos, o bicentenário da Wissenschaft des Judentums, Wissenschaft, ciência, uma ciência do judaísmo, né? Uma ciência do mundo judaico. E o Zunz está diretamente ligado a esse movimento e muito bem acompanhado, né? Ele está dialogando com a fina flor da intelectualidade judaica daquele momento, como, por exemplo, Heinrich Heine, poeta judeu, um dos grandes nomes da literatura universal. Naquele mesmo momento está sendo traduzido para o português por Álvares de Azevedo, né? Álvares de Azevedo vai estar traduzindo o Heine para o português. Então, esse movimento é um movimento poderosíssimo. O Heine está muito ligado ao Wissenschaft, né? a essa associação que vai produzir uma revista que não vai ter muita vitalidade, a revista, mas vai se transformar em um movimento de intelectuais, filósofos, historiadores, geógrafos judeus, que vão, de alguma maneira, organizar a Wissenschaft como um movimento intelectual que vai tentar compreender o objeto de saber judaico como um objeto da história, como um objeto da filosofia, como um objeto do pensamento político, como um objeto da teologia. A gente está presenciando nesse momento aqui o surgimento do judaísmo reformista. A gente está também vendo o surgimento da ortodoxia moderna, com Hirsch, que é um outro intelectual interessante sobre o qual a gente vai comentar no nosso segundo encontro. Né? Então, a gente tem aqui uma associação que é fundada em 1818 e uma revista em 22, mas um movimento que muitos intelectuais judeus vão, inclusive, dizer que ainda hoje produz frutos muito importantes, né? Mas que foi um movimento muito, muito central para a vida intelectual judaica no século XIX, né? Na virada da primeira para a segunda metade do século XIX, quando de fato ele se torna um movimento de círculos de saberes judaicos. Muito bem. Então, a partir desse casamento entre o saber humanístico científico da formação jovem dos Huns, da pesquisa acadêmica que ele faz com relação à filosofia judaica medieval e do seu influxo dentro do movimento Wissenschaft des Judentums, a gente percebe aqui algumas ideias que vão produzir muitas obras importantes. Ele foi um prolífico escritor, além de ser um ativista político essencial. Ele foi eleito para a Dieta Germânica. Ele tem uma projeção política muito importante e, evidentemente, foi bastante criticado, né, e atacado em vários momentos, mas ele produz aqui, a partir dessas questões que a gente discutiu até agora, a ideia de judeus e de judaísmo como um campo de estudos, como um objeto da história e como um objeto historiográfico. Né? Então ele vai começar a escrever muita coisa sobre filosofia judaica e sobre história judaica. E aqui a gente tem 4 pontos centrais para a gente entender como é que isso vai começar a tomar corpo e produzir, de fato, livros que ainda hoje são importantes referências para a historiografia judaica, produzir um pensamento judaico, histórico judaico, que vai se popularizar. Né? A gente encontra pensamentos de Zunz em Marsorim de Rosh Hashanah e Yom Kippur, em Sidurim. A gente vê muitas citações a ele em Sidurim, eu mesmo já vi algumas. Então, a gente tem aqui algumas ideias importantes. A primeira delas é o judaísmo como algo vivo e não cristalizado. A ideia de que a cultura judaica, de que os saberes judaicos, de que todo o legado civilizacional judaico não era algo que estava cristalizado no tempo. Não há, portanto, um passado inerte do povo judeu, mas um passado vivo do povo judeu que se comunica o tempo todo com o presente judaico.
Então, isso é muito interessante e a gente vai observar essa preocupação em todos os historiadores que a gente vai estudar ao longo desses nossos 4 encontros. A ideia de que a história judaica é uma história que tem um influxo, uma projeção, uma potência no presente. Porque esses historiadores estão tentando, de alguma maneira, legitimar a existência judaica na Europa, especialmente na Europa. Legitimar a existência judaica na Europa e entender essa existência como sendo um fator dinâmico na sociedade europeia. Os judeus têm um papel a desempenhar nessa sociedade europeia e esse papel é necessariamente um papel moderno. Então, essa história que está sendo pensada por Zuns e vai ser pensada pelos outros historiadores que a gente vai estudar, ela tem sempre essa preocupação do judaísmo como algo vivo na história. E com esse termo judaísmo, eu não estou apenas me restringindo a um sistema religioso, eu estou também falando de valores, o Ben Zion de Nur vai dizer isso em Vidas e Valores do Povo Judeu, e também em todo um legado cultural, civilizacional, artístico, filosófico, que esses historiadores estão pensando como sendo uma contribuição judaica, que tem um lastro no passado, mas tem uma potência presentista, tem uma potência contemporânea. A segunda questão é a questão da homilia judaica. Isso é uma obsessão de Leopold Zuns. Entender uma certa história da homilia judaica, dos discursos rabínicos ao longo da história, das pregações, da homilética rabínica ao longo da história. E entender essa homilética, esses discursos rabínicos ao longo da história, como sendo um material importante para se compreender o desenvolvimento da própria história do povo judeu. E essa é uma questão central para ele. Ele vai escrever trabalhos muito importantes, um especialmente sobre os serviços religiosos e a homilética rabínica na Idade Média. Ele tem uma questão muito séria com o judaísmo medieval. E num momento em que isso estava em discussão no século XIX. A ideia de que o judaísmo reformista estava inaugurando uma novidade que era a pregação rabínica no púlpito. E o Zoom está dizendo, olha, pode ser uma novidade pelo estilo, mas existe uma historicidade dessa homilética que precisa ser observada, contemplada e trazida à luz pelo historiador. Portanto, ele vai pesquisar profundamente essa questão da homilética judaica. E, finalmente, ele é o primeiro historiador judeu a entender que textos como o Midrash e textos como a Haggadah são muito mais do que textos teológicos ou doxológicos, no caso da Haggadah. São textos que devem ser considerados fontes primárias do historiador. Fontes documentais do historiador. E aí, isso, mais uma vez, dialoga com o Weltanschauung do historiográfico do tempo de Zuns. Isso, mais uma vez, dialoga com o ambiente acadêmico historiográfico do tempo de Zuns. A obsessão, a preocupação com o documento. Né? Algum tempo mais tarde, muito depois disso, a gente vai ter um historiador francês que vai dizer pas de document, pas d'histoire. Se não tem documento, não tem história. Ora, essa é uma preocupação típica do século XIX. E o Zuns está dialogando com essa preocupação. E isso vai gerar, e com isso eu encerro a minha discussão sobre ele nesse nosso primeiro encontro, 2 obras importantíssimas, uma delas sobre história e literatura. E nessa obra sobre história e literatura, ela é uma obra de 1845. A introdução que o Zuntz escreve nessa obra, eu diria que é mais importante do que a própria obra. Muitas vezes isso acontece em textos de natureza histórica e filosófica. Por exemplo, quando a gente lê o Zaratustra, de Nietzsche, eu, particularmente, considero o prólogo do Zaratustra muito mais importante do que o próprio texto.
mas isso é uma percepção pessoal minha. Eu digo a mesma coisa com relação ao Sobre História e Literatura dos Huns. O prólogo ou a introdução que ele escreve é um verdadeiro manancial de filosofia judaica. E o objetivo é, a partir da construção de algumas ideias da filosofia judaica contemporânea, daquele momento em que ele está escrevendo, pensar a questão histórica judaica. Ali uma tentativa de articular filosofia judaica com algo que ele ainda acha que vai ser produzido. E, de fato, tinha razão, uma historiografia moderna do povo judeu. É muito interessante, há uma verdadeira apologética que o Leopold Zuntz cria nessa introdução a essa primeira obra, Zur Geschichte und Literatur, né, sobre história e literatura, aonde ele vai, né, traçar uma espécie de história filosófica do povo judeu. Há um outro detalhe interessante, e aí eu repasso para a segunda obra, que é os serviços religiosos sinagogais na Idade Média, tá? Essa parte em branco que você vê das imagens, né? O diálogo entre a história do povo judeu e as comunidades nacionais onde ele viveu e para as quais contribuiu. Então, um outro detalhe muito importante de Zuns é a ideia de se relacionar a história do povo judeu com a história dos lugares, das comunidades nacionais ou proto-nacionais, aonde o povo judeu atuou como uma comunidade homogênea. Né? Ou seja, o povo judeu não apenas viveu entre outros povos, mas contribuiu para esses outros povos, contribuiu para a sociedade geral. E essa é uma preocupação importantíssima, não só do ponto de vista historiográfico, como também do ponto de vista político, para o século XIX, especialmente na Alemanha, especialmente na Prússia. A gente ainda não tem uma Alemanha formada, né, como a gente já conhece hoje, mas especialmente para uma sociedade, a sociedade prussiana, que estava encaminhando um processo de unificação alemã, que vai estar em 1871, mas que olhava para as comunidades judaicas com muito desprezo, ao mesmo tempo em que você tem um movimento das comunidades judaicas de integração, de ocupação dos espaços urbanos, dos espaços culturais, dos espaços políticos, que é o que Zuntz vai fazer. Né? Então você tem ali toda uma preocupação, especialmente nessa segunda obra, com as contribuições históricas, filosóficas, econômicas, políticas, artísticas, estéticas que o povo judeu deu, né, que o povo judeu foi capaz de exercer para as outras comunidades que não a sua própria comunidade. Né? E, finalmente, o estudo da poesia judaica, e aí Zuntz vai, de propósito, confundir poesia com doxologia, né? Poesia com liturgia judaica, né? O estudo da poesia judaica e de sua relação com o serviço sinagogal para se chegar a uma história do desenvolvimento espiritual do judaísmo. Um outro tema muito importante para Zuntz não é apenas o seu projeto de reconstrução do passado judaico para compreender o presente judaico e apresentar o presente judaico ao mundo. Mas há uma preocupação sobre o desenvolvimento, sobre o desenrolar desse passado, fazendo uma conexão necessária entre o passado e o presente. Essa é uma preocupação muito importante para ele e vai ser ainda mais importante, mais pregnante, mais central para o nosso historiador do próximo encontro, que é o Heinrich Graetz, que de fato vai pensar essa relação entre passado e presente para a construção de uma história judaica. Zuntz é, de fato, um dos grandes pensadores do século XIX e ele é um dos maiores historiadores de todos os tempos. Para o povo judeu,
ele foi capaz de abrir a modernidade histórica do povo judeu, construindo, compondo, elaborando textos, manuscritos importantíssimos que davam vitalidade a um processo de emancipação judaica na Alemanha que nunca tinha acontecido antes. Nesse sentido, eu me despeço aqui de você e foi muito bom ter, de alguma maneira, dialogado sobre essas questões em torno desse grande historiador, Leopold Zuntz. Até o nosso próximo encontro.